Olá! Neste vídeo exploraremos a complexa história por trás da perda das 116 páginas do Livro de Mórmon e o papel crucial que Martin Harris desempenhou no financiamento do livro. Analisaremos o interesse financeiro de Joseph Smith em envolver Martin Harris como testemunha do Livro de Mórmon e como a esposa de Harris, Lucy, suspeitará que tudo não passa de uma farsa para enganar seu marido, considerando o passado criminal de Smith e suas atividades como escavador de tesouros. Determinada a provar que Joseph não é um vidente, Lucy desaparecerá com as 116 páginas, a fim de provar seu poder de ver objetos por meio de sua pedra colocada no chapéu. A investigação revelará como Joseph Smith encontrará uma solução para se desvencilhar da necessidade de provar seus supostos poderes e continuar a narrativa do Livro de Mórmon após a perda das páginas, introduzindo as placas menores na narrativa. Examinaremos evidências que sugerem a influência direta de Smith na redação dessas novas seções do livro. Bem, vamos verificar tudo isso no vídeo de hoje. Vamos lá! Quando Joseph Smith começou a traduzir o Livro de Mórmon, Martin Harris quis mostrar os manuscritos da tradução do Livro de Mórmon à sua esposa Lucy, que desconfiava que Joseph estava interessado em fraudar financeiramente seu marido. A justificativa era pertinente, pois Joseph era conhecido nos arredores por enganar as pessoas e alegar encontrar objetos perdidos colocando sua pedra mágica dentro do chapéu. E quando olhava dentro do chapéu, conseguia identificar onde os objetos estavam. O problema é que essa mesma pedra também era usada para enganar as pessoas e assim Joseph conseguir dinheiro delas por meio da pedra. Isso tinha levado Joseph Smith a um julgamento perante um juiz de paz em 20 de março de 1826 para prestar depoimento de seus atos enganadores. Isso fez com que sua fama de enganador se espalhasse pela cidade e em jornais locais. De acordo com o registro do julgamento de 1826, dizia o seguinte sobre a acusação: Joseph Smith, de Bainbridge, era uma pessoa desordenada e um impostor. Ele tinha uma certa pedra que, ocasionalmente, olhava para determinar onde estavam os tesouros escondidos nas entranhas da terra, que ele professava contar dessa maneira, onde as minas de ouro ficavam a uma distância abaixo do chão. E procurou o senhor várias vezes e informou onde ele poderia encontrar esses tesouros. Ele fingia contar olhando para essa pedra, onde o dinheiro cunhado estava. É lógico que tratava-se de uma fraude. Qualquer pessoa que tinha o poder de encontrar tesouros não vai encontrar tesouros para outras pessoas e sim para si próprio. Não tem sentido um caçador de tesouros achar um baú de tesouros para as outras pessoas para depois ganhar apenas alguns dólares pelo serviço. Todavia, os mais desavisados, supersticiosos e ingênuos caíam na lábia do golpista. No próprio julgamento, Arad Stowell jurou, diz que foi para ver se o prisioneiro poderia convencê-lo que ele possuía a habilidade que professava ter, sobre a qual o prisioneiro abriu um livro sobre um pano branco e propôs olhar através de outra pedra, que era branca e transparente. Segurou a pedra contra a vela, virou as costas para reservar e ler. O engano parecia tão palpável que saiu enojado. Então, havia pessoas que percebiam a farsa facilmente, enquanto havia outras que caíam na conversa do impostor. Em outro trecho do julgamento, diz sobre uma pessoa crente no poder de Joseph, que diz: ele tem certeza que o prisioneiro pode adivinhar por meio da referida pedra e chapéu. Caberia ao juiz dar a sentença. Como o juiz também percebeu a farsa, deu a sentença registrada da seguinte forma, conforme grifado. E, portanto, o tribunal considera o réu culpado. O hábito de enganar as pessoas não era algo intrínseco de Joseph Smith, mas de toda a família Smith. O jornal de Fayette, chamado Fayette Lafan, abordou esse assunto em que a família tinha o hábito de ler a sorte das pessoas, como sua mãe, e diz que, após o julgamento, conforme destacado em vermelho, Joseph passou cerca de 2 anos examinando esta pedra e adivinhando a sorte, onde encontrar coisas perdidas e onde cavar em busca de dinheiro e outros tesouros escondidos. Esse era o verdadeiro motivo que levou Joseph a ser perseguido até mesmo por outras religiões. O fato dele ser um adivinhador, que é condenável na Bíblia, e um impostor, fez com que Joseph fosse perseguido. É necessário nos atentar que a versão sobre a perseguição por ter visto Deus o Pai e Jesus Cristo só vai se tornar público anos depois que Joseph Smith estabeleceu a igreja. Antes de 1830, quando a igreja não domina a narrativa porque ela não existia, nenhum registro histórico corrobora com essa ideia da visita da divindade
e sim da perseguição a Joseph por ser um impostor. Um outro jornal chamado New England Christian Herald, que pode ser consultado na própria biblioteca da igreja, este link, e que exige autorização de acesso, registra alguns fatos interessantes do caráter de Joseph e do seu primeiro contato com Martin Harris. Uma das testemunhas do livro de Mormon, que seria a peça-chave para que Joseph pudesse colocar seus planos de trazer à luz o livro de Mormon, que na época ele se referia como a Bíblia Dourada, que o espírito guardador do tesouro o havia encarregado de trazer à luz. Após o acesso ao material, parte da reportagem dizia: Joseph Smith Jr. é o fundador, um sem-vergonha impostor, seu caráter moral do tom mais sombrio, seu nome um escárnio, evitado por toda a sociedade decente e renegado por seu sogro piedoso. Ele associou a si mesmo personagens, embora de menos intelecto, mas igualmente básicos e perdulários, e por alguns anos tem praticado com base na credulidade dos fracos. Muitos foram roubados de suas propriedades por esses falsos profetas, que outros fiquem atentos. Os registros históricos apontam para Joseph e sua família como não confiáveis, principalmente por seus crimes, como um impostor e enganador. Peter Ingersoll, que trabalhou junto com Joseph, fez a seguinte declaração juramentada ao juiz do condado. No outono de 1827, Joseph quis ir para a Pensilvânia. Seu cunhado veio ajudá-lo na mudança, mas ele próprio estava sem dinheiro. Ele queria me emprestar o dinheiro e apresentou o Sr. Hale como garantia. Hale era pai da esposa de Joseph Smith, Emma Smith. Continuando, ele diz: eu disse a ele que caso ele não conseguisse obter assistência de nenhuma outra fonte, eu lhe daria algum dinheiro. Joseph, então, foi para Palmyra e disse ele: encontrei aquele idiota, Martin Harris, e disse-lhe que tinha a ordem de pedir ao primeiro homem honesto que encontrasse $50 em dinheiro, e ele me deixaria ficar com ele. Percebi imediatamente, disse Joe, que isso correspondia ao seu interesse, pois ele prontamente me deu os 50. Então, o juiz do condado dá o seguinte certificado dessa declaração dizendo: certifico que nesse dia, 9 de dezembro de 1833, compareceu pessoalmente diante de mim o acima mencionado Peter Ingersoll, que me foi conhecido e prestou juramento, de acordo com a lei, sobre a veracidade da declaração acima. O juiz T.H.P. Baldwin, do Tribunal do Condado de Wayne. Martin Harris tinha as características ideais que todo caçador de tesouros procura em um cliente. Ele possuía dinheiro e tinha uma mente visionária, capaz de acreditar em espíritos guardiões de tesouro. Pessoas como ele acreditavam facilmente nesses espíritos e na possibilidade de enriquecerem. Joseph Smith provavelmente viu em Martin Harris uma oportunidade perfeita para aplicar seu golpe, prometendo que a Bíblia de Ouro, como as placas de ouro eram chamadas antes da fundação da igreja, poderia torná-los ricos. Joseph alegava ter o poder de traduzir essas placas, escritas em uma língua desconhecida, através de sua vidência. O jornal Ohio Observer, encontrado na biblioteca da BYU, fez o seguinte registro em 11 de agosto de 1836. Um homem chamado Harris, de mentalidade visionária, ajudou na tradução, e depois Oliver Cowdery. Com a ajuda da propriedade de Harris, o livro foi impresso, e é afirmado pelas pessoas daquela vizinhança que, a princípio, seus motivos eram inteiramente mercenários, uma mera especulação monetária. O artigo fala de duas coisas importantes: a mentalidade visionária de Martin Harris e os motivos inteiramente mercenários e de especulação em relação ao livro de Mormon. Vou abordar essas duas coisas para entendermos o desenrolar dessa história. John Clark faz a seguinte consideração sobre a mente visionária de Martin Harris. Ele diz: não importa onde ele fosse, ele tinha visões e aparições sobrenaturais a seu redor. Ele contou a um cavalheiro em Palmyra, depois de uma de suas excursões à Pensilvânia, enquanto a tradução do livro de Mormon estava em andamento, que no caminho ele conheceu o Senhor Jesus Cristo, que caminhou ao seu lado na forma de um servo por 3 ou 3 milhas, conversando com ele tão familiarmente quanto um homem fala com outro. Com o conhecimento dos fatos que foram agora declarados, a existência do livro de Mormon pode muito bem ser explicada, e também o sucesso dessa impostura. De acordo com Clark, Clark refere-se ao sucesso da impostura porque, na época, o pensamento de todos era que as testemunhas do livro de Mormon estavam envolvidas na farsa, a fim de enganar Martin Harris. O governador Thomas Ford, ao registrar em seu livro da história de Illinois, chega a fazer referência em seu livro sobre a origem do mormonismo, dizendo: o relato mais provável desses certificados, ou depoimentos, é que as testemunhas estiveram na conspiração, auxiliando na impostura. A ideia de que as testemunhas estavam conspirando para enganar Martin Harris era forte na época, pois as testemunhas do livro de Mormon eram basicamente duas famílias envolvidas na escavação de tesouros: os Smiths e os Whitmers. Entre os Smiths, pode considerar Oliver Cowdery, primo de 3º grau de Joseph, que também se aventurava como um vidente com sua vara de adivinhação. Joseph assumiu a liderança da família como vidente com sua pedra. Os Whitmers também eram supersticiosos,
Hiram Page, outro escavador de tesouros e vidente, também fazia parte desse grupo. Em Doutrina e Convênios 28:11 é mencionado que Page possuía uma pedra, o que gerou conflitos entre suas revelações e as de Joseph Smith. Orsamus Turner fez a seguinte consideração: os projetores da farsa, desprovidos de meios para levar a cabo os seus planos, foi selecionada uma vítima para evitar essa dificuldade. Martin Harris era fazendeiro de Palmyra, dono de uma boa fazenda e cidadão honesto e digno, mas especialmente dado ao entusiasmo religioso, aos novos credos. Quanto mais extravagantes, melhor. Um monomaníaco, na verdade. Joseph Smith, sobre quem caiu o manto da profecia após o triste destino de Alva, começou a fazer demonstrações. Ele informou Harris sobre a grande descoberta e que lhe havia sido revelado que ele, Harris, era um instrumento escolhido para ajudar no grande trabalho de surpreender o mundo com uma nova revelação. Eles encontraram o homem certo. Ele hipotecou sua bela fazenda para pagar a impressão do livro. Assumiu uma conduta séria, misteriosa e sobrenatural, e fez aqui e ali, entre seus conhecidos anúncios solenes, do grande evento que estava acontecendo. Apesar do depoimento das 3 testemunhas do Livro de Mórmon afirmar que a experiência visionária que tiveram foi por meio de um anjo descendo do céu e apresentando as placas para eles, como se fosse uma experiência conjunta, a realidade não condiz com o depoimento apresentado. O depoimento diz: e declaramos solenemente que um anjo de Deus desceu dos céus, trouxe-as e colocou-as diante de nossos olhos. Esse depoimento foi diversas vezes contradito pelas testemunhas ao longo do tempo, quando interrogadas de forma individual. Joseph Smith, em 1º de setembro de 1842, contou no periódico da igreja, Times and Seasons, que a experiência visionária de Martin Harris não foi conjunta com as testemunhas, como declarado no depoimento do Livro de Mórmon, mas de forma separada, e sem um anjo apresentando as placas, corroborando com o que era afirmado antes de 1830 pela comunidade que as testemunhas poderiam estar envolvidas na fraude, sendo que todos viram, menos Martin Harris, a fim de jogar toda a pressão sobre ele para ter essa experiência visionária. O registro de Joseph Smith diz: deixei agora David e Oliver, que haviam afirmado terem visto as placas, e fui atrás de Martin Harris, que encontrei a uma distância considerável, fervorosamente engajado em oração. Ele logo me disse, porém, que ainda não havia prevalecido com o Senhor, e, sinceramente, me pediu para me juntar a ele em oração, para que ele também pudesse participar das mesmas bênçãos que acabamos de receber. Consequentemente, unimos-nos em oração, e, finalmente, alcançamos nossos desejos, pois, antes de terminarmos, a mesma visão foi aberta à nossa vista. Pelo menos foi, novamente, para mim. Ou seja, aqui fica a grande questão que um não tinha a percepção do que estava acontecendo com o outro. Então ele fala apenas por ele. Todavia, o depoimento das testemunhas no Livro de Mórmon induz o leitor a crer que foi uma experiência conjunta. Ele continua dizendo: e mais uma vez vi e ouvi as mesmas coisas, enquanto, no mesmo momento, Martin Harris gritou, aparentemente em êxtase de alegria. Isso é o suficiente, meus olhos viram. E saltando ele gritou, Hosana, abençoado a Deus. E, por outro lado, se alegrou extremamente. O registro de Smith deixa claro que houve um exercício mental e espiritual para ver as placas, o que é confirmado por Thomas Ford, no livro História de Illinois. Ford registra que essa experiência chegou a durar horas, a fim de fazer com que Harris e sua mente visionária pudesse ver alguma coisa. Ele diz, o relato mais provável desses depoimentos é que as testemunhas estiveram na conspiração, auxiliando na impostura. Mas fui informado por homens que já confiaram no profeta, que ele, em particular, deu um relato diferente do assunto. Relata-se que os primeiros seguidores do profeta estavam ansiosos para ver as placas. O profeta sempre revelou que eles não poderiam ser vistos pelos olhos carnais, mas deveriam ser discernidos espiritualmente, que o poder de vê-los dependia da fé e era um dom de Deus, a ser obtido por meio de jejum, oração, mortificação da carne e exercícios do espírito. Que assim que ele pudesse ver as evidências de uma fé forte e viva em qualquer um de seus seguidores, eles seriam satisfeitos em sua santa curiosidade. Ele os levou à oração contínua e a outros exercícios espirituais para adquirirem essa fé viva por meio da qual as coisas ocultas de Deus pudessem ser discernidas espiritualmente. E por fim, quando não pôde mais atrasá-los, reuniu-os numa sala e apresentou uma caixa que, segundo ele, continha o precioso tesouro. A tampa foi aberta, as testemunhas espiaram dentro dela, mas não fazendo nenhuma descoberta, pois a caixa estava vazia. Disseram, irmão Joseph, não vemos as placas. O profeta respondeu-lhes, ó homens de pouca fé, até quando Deus suportará esta geração má e perversa? Ajoelhem-se, irmãos, cada um de vocês, e orem a Deus pelo perdão de seus pecados e por um santo e a fé viva que desceu do céu. Os discípulos caíram de joelhos e começaram a orar com o fervor de seu espírito, suplicando a Deus por mais de 2 horas com fervor fanático. Ao final desse tempo,
Olhando novamente dentro da caixa, eles estavam convencidos de que viam as placas. Deixo aos filósofos a tarefa de determinar se os vapores de uma imaginação entusiasta e fanática são capazes de cegar a mente e enganar os sentidos através de uma ilusão tão absurda. Vamos supor que todas as testemunhas não faziam parte dessa trama, mas eram apenas vítimas de Smith. Percebe-se, no relato, que Smith persistiu em atormentá-los, dizendo-lhes que apenas os fiéis poderiam ver as placas. Esse tipo de observação intimidaria o melhor dos homens. A persuasão dessa natureza é semelhante ao estratagema que os próprios missionários da igreja usam atualmente para o investigador. Eles leem a promessa de Moroni no final do livro de Mórmon, que diz que se alguém perguntar a Deus em nome de Cristo com um coração sincero, a verdade será manifestada pelo Espírito Santo. Isso não pode deixar de sugerir ao investigador que, se ele não obtiver uma resposta, ele ou ela não está sendo sincero. Não é preciso muito para que o investigador fique intimidado a dizer que teve uma resposta afirmativa, especialmente quando os missionários dizem que os outros receberam uma resposta. O que há de errado comigo? Pergunta o investigador a si mesmo. Porque Deus não me dá uma confirmação? Como resultado desse tipo de pressão, muitos investigadores continuam orando até conseguirem algum tipo de manifestação. Pode ser arrepios ou algum tipo de sensação, mas finalmente eles tomam isso como uma resposta, mesmo que seja produzida por sua própria psique. O grau de esforço mental foi tão grande que Martin Harris, posteriormente, não sabia discernir de fato o que sentiu ou ouviu. Lyman Johnson, membro do Quórum dos 12 na época, registrou o seguinte testemunho que o fez deixar o apostolado e a igreja. Ele disse: refleti longa e deliberadamente sobre a história desta igreja e pesei as evidências a favor e contra ela, relutante em desistir dela. Mas quando ouvi Martin Harris declarar em público que nunca viu as placas com seus olhos naturais, apenas na visão ou na imaginação, ou seja, nada de anjo conforme dito no depoimento do livro de Mórmon, nem Oliver Cowdery, nem David Whitmer, e também que as 8 testemunhas nunca os viram e hesitaram em assinar aquele instrumento por esse motivo, mas foram persuadidas a fazê-lo, o último pedestal cedeu. Na minha opinião, as nossas fundações foram minadas e toda a superestrutura caiu num monte de ruínas. Ou seja, ninguém viu nenhum anjo descer do céu e mostrar placa nenhuma. Continuando, mais adiante ele diz: eu fui seguido por Warren Page, Luke Johnson e John F. Boyton, todos que concordaram comigo. Esses homens eram participantes do apostolado ou do Quórum dos 70. Continuando diz: depois que terminamos de conversar, Martin Harris levantou-se e disse que sentia muito por qualquer homem que rejeitasse o livro de Mórmon, pois sabia que era verdade. Disse que havia pesado as placas repetidamente em uma caixa com apenas uma toalha de mesa ou um lenço sobre elas, mas nunca as viu, apenas como ele viu uma cidade através de uma montanha. Ou seja, não viu. E continua dizendo: e disse que nunca deveria ter contado que o testemunho das 8 testemunhas era falso, se não tivesse sido colhido no ar, mas deveria ter deixado passar como estava. Ou seja, Martin Harris declarou publicamente que o testemunho das 8 testemunhas era falso, corroborando com os registros da época, que as testemunhas poderiam ter participado da impostura. Vale lembrar que, na época, a palavra de um homem tinha grande valor, e qualquer negação posterior dessas testemunhas comprometeria a credibilidade de seu caráter na sociedade. Enquanto a mulher daquela época não votava e não podia exercer sequer a profissão de advogada, o papel do homem na sociedade era prevalente e respeitado por sua palavra. As testemunhas do livro de Mórmon tinham um vínculo familiar muito forte. Se um Whitmer negasse, colocaria toda a família Whitmer em problemas. Da mesma forma que um Smith negar, colocaria em risco todos os Smiths. Por isso, colocar basicamente 2 famílias como testemunhas do livro de Mórmon enfraqueceu a percepção pública dos depoimentos, pois isso gerou conflitos de interesse e pressão emocional entre os envolvidos, o que resultou na perda de credibilidade, principalmente porque o depoimento do livro se contradiz com o descrito individualmente pelas testemunhas. Todavia, na época, parecia muito vantajoso para as testemunhas sustentar tais declarações. Henry Harris, um vizinho próximo a Joseph, fez a seguinte declaração juramentada perante o juiz Jonathan Lapham. Joseph Smith Jr., Martin Harris e outros costumavam reunir-se em particular, um tempo antes de as placas de ouro serem encontradas, e eram familiarmente conhecidos pelo nome de Companhia da Bíblia de Ouro. Eles eram considerados pela comunidade em que viviam como um grupo de homens mentirosos e indolentes, e não se podia depositar neles qualquer confiança. Estado de Ohio, condado de Cuyahoga. Compareceu pessoalmente diante de mim Henry Harris e prestou juramento, na devida forma da lei, de que as declarações acima subscritas por ele são verdadeiras. Jonathan Lapham, juiz de paz. Todo esse envolvimento de Martin Harris com os Smiths e seu desejo de ganhar dinheiro com o livro de Mórmon, a ponto de hipotecar sua fazenda, preocupou sua esposa, Lucy Harris. Ela era cética em relação às ideias de caça ao tesouro e temia que seu marido estivesse sendo vítima
desses impostores. Lucy pediu a Martin que abandonasse a ideia de ganhar dinheiro com o livro. De acordo com a declaração de Lucy Harris ao juiz de paz, em 29 de novembro de 1833, ela disse: "Sendo chamada a declarar ao mundo o que sei a respeito da especulação da Bíblia Dourada e também da conduta de Martin Harris, meu marido, que é um personagem de destaque entre os mormons, faço isso livre de preconceitos, percebendo que devo prestar contas no tribunal de Deus pelo que digo." Martin Harris já foi diligente e atento às suas preocupações domésticas e era valioso em cerca de $10.000. Ele é naturalmente rápido em seu temperamento e em seus ataques malucos frequentemente abusa de todos que ousam se opor a ele em seus desejos. Por mais estranho que possa parecer, tenho sofrido muito com a sua conduta irracional. Em diferentes momentos, enquanto morei com ele, ele me chicoteou, chutou e me expulsou de casa. Cerca de 1 ano antes de ser divulgado o relatório de que Smith havia encontrado placas de ouro, ele se tornou muito íntimo da família Smith e disse acreditar que Joseph poderia ver em sua pedra qualquer coisa que desejasse. Só dando uma pausa na declaração de Lucy. Guardem bem isso. Martin Harris disse à sua esposa Lucy que Joseph podia ver qualquer coisa em sua pedra. Lucy vai testar se de fato Joseph é um vidente e vai esconder as 116 páginas para testar se Joseph de fato é um vidente e consegue encontrar as páginas perdidas ou se realmente ele é um charlatão. Continuando a declaração de Lucy, ela diz: "Depois disso, ele aparentemente tornou-se muito otimista em sua crença e frequentemente dizia que não teria ninguém em sua casa que não acreditasse no mormonismo. E como eu não dei crédito ao relato que ele fez sobre as placas de ouro, ele se tornou mais austero comigo. Num de seus acessos de raiva, ele me bateu com a ponta de um chicote, que creio ter sido usado para conduzir bois, e que tinha mais ou menos o tamanho do meu polegar e tinha mais ou menos 1 metro de comprimento. Ele me bateu na cabeça 4 ou 5 vezes, e no dia seguinte, me expulsou de casa 2 vezes e me bateu de maneira vergonhosa. No dia seguinte, fui à cidade de Marion, e, enquanto estava lá, minha pele ficou preta e azul em muitos lugares. Sua principal reclamação contra mim era que eu estava sempre tentando impedi-lo de ganhar dinheiro. Quando ele descobriu que eu estava indo para a casa do Sr. Putnam, em Marion, disse que também iria, que haviam mandado chamá-lo para visitá-los. Ao chegar à casa do Sr. Putnam, perguntei-lhes se havia mandado chamar o Sr. Harris. Eles responderam que não sabiam nada sobre isso. Ele, porém, veio à noite. A Sra. Putnam disse-lhe para nunca mais me bater ou abusar de mim. Ele então negou ter batido. Ela, entretanto, estava convencida que ele mentiu, já que as marcas de sua surra eram visíveis e permaneceram lá por mais de 2 semanas. Quer a religião mormon seja verdadeira ou falsa, deixe o mundo julgar, pois seus efeitos sobre Martin Harris foram torná-lo mais irritado, turbulento e abusivo comigo. Todo o seu objetivo era ganhar dinheiro com isso. Darei uma circunstância como prova disso. Um dia, enquanto estava na casa de Peter Harris, disse-lhe que era melhor deixar a companhia dos Smith, pois a religião deles era falsa. Ao que ele respondeu: "Se você me deixasse em paz, eu poderia ganhar dinheiro com isso." Abigail Harris, uma pessoa próxima da família, em sua declaração, apontou o mesmo interesse de Martin Harris em querer ganhar dinheiro com o livro, dizendo: "No segundo mês seguinte, Martin Harris e sua esposa estiveram em minha casa. Ao conversar sobre os mormonitas, ela observou que gostaria que seu marido os abandonasse, pois acreditava que tudo era falso e uma ilusão. Ao que ouvi o Sr. Harris responder: "E se for mentira, se você me deixar em paz, ganharia dinheiro com isso." Fui testemunha ocular e auditiva do que foi afirmado acima, que é agora fresco na minha memória, e dou ao mundo para o bem da humanidade. Falo a verdade, não minto. Deus dá testemunho. Lucy estava em uma situação difícil com seu marido, Martin Harris, que estava obcecado pela ideia de lucrar com o livro de Mormon, junto com os envolvidos no projeto. Ela acreditava que tudo não passava de uma trapaça para pegar o dinheiro de seu marido. Constantemente, Lucy pedia a Martin Harris que apresentasse provas de que o negócio não era uma fraude. Martin Harris havia dito que a tradução era rígida, não podendo ter qualquer erro. No Millennial Star é descrito exatamente o que Martin Harris havia dito sobre a tradução, dizendo: Martin Harris relatou um incidente que ocorreu durante o tempo em que ele escreveu aquela parte da tradução do livro de Mormon, que ele foi favorecido por escrever diretamente da boca do profeta Joseph Smith. Ele disse que o profeta possuía uma pedra de vidente, pela qual ele foi capaz de traduzir, bem como do Urim e Tumim, e, por conveniência, ele então usou a pedra de vidente. Martin explicou a tradução como segue: com a ajuda da pedra de vidente, frases apareciam e eram lidas pelo profeta e escritas por Martin, e quando terminava, ele dizia escrito. E se escrita corretamente, essa frase desapareceria e outra apareceria em seu lugar. Mas se não fosse escrita corretamente, permaneceria até ser corrigido.
de modo que a tradução ficou exatamente como estava gravada nas placas, precisamente na língua então usada. Dessa forma, Lucy estrategicamente pensou: vou esconder esses manuscritos e esperarei Joseph reescrevê-los e verei se de fato ele é um vidente e está traduzindo palavra por palavra conforme a pedra vai ditando, ou se ele está enganando Martin. Além disso, a pedra e o chapéu de Joseph permitia que Joseph descobrisse objetos perdidos e poderia facilmente ver em seu chapéu onde Lucy poderia ter escondido os manuscritos. Diante disso, Lucy começa a pedir a Harris a prova dos manuscritos. Martin Harris, pressionado, quis mostrar o manuscrito à sua esposa, para acalmar seus temores de que Joseph Smith estivesse fraudando seu dinheiro. Joseph afirmou ter pedido permissão a Deus 2 vezes, e ambas as vezes o pedido de Martin foi negado. No entanto, Martin continuou a implorar a Joseph para que o deixasse levar o manuscrito para casa. Joseph então pediu a Deus uma 3ª vez, e afirmou que, dessa vez, Deus permitiu que Martin levasse o manuscrito. Como vimos no vídeo de Joseph e o ocultismo, o número 3 é um elemento muito forte no pensamento mágico. Depois que Martin levou o manuscrito para casa, ele disse que desapareceu, que possivelmente havia sido levado por sua esposa Lucy. Ao saber disso, Joseph exclamou: "Oh, meu Deus, tudo está perdido, tudo está perdido. O que devo fazer? Pequei." A expressão "tudo está perdido" resume bem sua situação. Ele sabia que nunca conseguiria replicar as primeiras 116 páginas, pois não estava realmente traduzindo das placas douradas. No entanto, ele precisava substituir a primeira parte do livro de Mórmon, ou o livro ficaria sem começo. Joseph sabia que não tinha nenhuma habilidade para encontrar os objetos perdidos, como sempre reivindicou ter. Ele sabia que não tinha poderes para encontrar, em sua cartola, as 116 páginas perdidas. Como é comum para escavadores de tesouros, como Joseph Smith, as habilidades mágicas só funcionam quando estão no controle total da situação. Porém, quando chega a hora de cumprir as promessas, o tesouro escapa, porque algo foi feito de forma errada, ou o guardião o levou mais fundo no chão. Nesse caso, Joseph nem tentou localizar as páginas na frente de ninguém, pois sabia que sua pedra de vidente não conseguia encontrar nada, nem revelar o destino das 116 páginas. Dito de outra forma, essa teria sido uma grande oportunidade para Joseph Smith provar que ele não era apenas um profeta de Deus, mas que suas habilidades como vidente eram reais. Martin Harris relembrou uma ocasião em que Joseph Smith conseguiu encontrar um alfinete em uma pilha de aparas com sua pedra de vidente. Mas agora Joseph não conseguiu localizar as 116 páginas perdidas, com a mesma pedra que ele afirmava ter usado para ver as placas de ouro e vários tipos de tesouros enterrados. Turner, em seu livro, fez a seguinte consideração: foi abordado pela família Smith, Cowdery e Harris não transcrevê-las novamente, mas deixar grande parte da nova revelação ser omitida, pois o espírito maligno iria inventar uma história que a segunda tradução não concordava com a primeira. Um método muito engenhoso, certamente, de se proteger contra a possibilidade de a Sra. Harris ter preservado o manuscrito com o qual poderiam ser confrontados, caso tentassem imitar sua miserável coxa de retalhos. Com as 116 páginas agora fora de seu controle, Joseph Smith alegou ter recebido uma revelação de Deus que castigava a si mesmo e a Martin Harris, muito mais severamente, por terem perdido o manuscrito. Em Doutrina e Convênios 10, nos versículos 1 e 2, diz: "Agora, eis que te digo que, porque entregaste esses escritos, que recebeste poder para traduzir por meio do Urim e Tumim, nas mãos de um homem iníquo, tu perdeste." Um detalhe nesse versículo é que a ideia de Urim e Tumim foi posta posteriormente para dar um ar mais bíblico à pedra expiadora de Joseph. A revelação em 1829 não continha essa ideia de Urim e Tumim, como vemos até a primeira versão de Doutrina e Convênios. Voltando, indo para o versículo 2, diz: "E, ao mesmo tempo, perdeste também o teu dom." Vejam bem, Joseph Smith está usando a voz de Deus para manipular Martin Harris e dizer que ele perdeu o dom de tradução e de procurar esses objetos perdidos, por culpa de Harris, e continua dizendo: "escurecendo-se a tua mente." No versículo 10 diz: "Eis que Satanás os incitou em seus corações a alterarem as palavras que fizeste escrever, ou seja, que tu traduziste e que saíram de tuas mãos." Aqui, Joseph Smith está criando uma justificativa para não repetir a tradução. Naquela época, era praticamente impossível fraudar por meio de alteração de escritos nas folhas de almaço, utilizadas com tinteiro. Mas Joseph vai usar essa justificativa. O versículo 30 e 31 diz: "Eis que te digo que não deverás tornar a traduzir aquelas palavras que saíram de tuas mãos, pois eis que não levarão a efeito seus desígnios iníquos de mentir sobre aquelas palavras. Pois eis que, se escreveres as mesmas palavras, dirão que mentiste e que fingiste traduzir, mas que te contradisseste." Essa revelação foi muito benéfica para Joseph Smith, pois ele sabia que não poderia replicar as primeiras 116 páginas. Seria muito óbvio
se alguém tentasse alterar as páginas originais de Joseph, já que as pessoas não tinham recursos para recriar uma página inteira do manuscrito com palavras alteradas na caligrafia de Emma ou de qualquer outro escriba que ele usou, como Martin Harris. Mesmo que Lucy Harris encontrasse um mestre falsificador que pudesse completar essa tarefa, ela poderia ter feito isso com qualquer outra parte do livro de Mórmon. Portanto, se a revelação de Joseph estivesse correta, as pessoas poderiam ter apontado contradições no novo começo do livro de Mórmon de qualquer maneira. Além disso, se quisermos acreditar que Deus estava tão preocupado em proteger Joseph Smith de ser desmascarado por material falso, porque ele permitiu que Joseph traduzisse o livro de Abraão, quando agora sabemos que o material de origem não tinha nada a ver com Abraão? Ou por que Deus permitiria que Joseph usasse erros da Bíblia King James ou de Deutero-Isaías no livro de Mórmon? À medida que Joseph Smith faz mudanças e reivindica revelações para resolver os problemas que enfrenta, mais encontramos inconsistências. As 116 páginas perdidas poderiam ter sido outra grande oportunidade para Joseph Smith provar ser um profeta. Se ele as traduzisse novamente e elas fossem iguais, provando a tradução precisa, ele seria um verdadeiro profeta. Se ele as traduzisse novamente e aqueles com desígnios malignos alterassem as páginas, seria uma vitória para Joseph, pois seria óbvio que as palavras haviam sido alteradas e poderiam facilmente ser identificadas, o que aumentaria sua credibilidade. Não havia nenhuma desvantagem em retraduzir as páginas, a menos que Joseph Smith soubesse que não conseguiria fazê-lo. Precisamos agora entender como Joseph Smith resolveu a questão da perda das 116 páginas, que era para ser o início do livro. Joseph perdeu o início do livro e estava desesperado para saber o que fazer. A primeira medida que Joseph tomou foi exatamente o que está descrito na escritura que lemos em Doutrina e Convênios 10, versículos 1 e 2, em que ele disse que tinha perdido o dom de traduzir. Por 3 meses foi dado pausa no processo de tradução, e ele pôde usar esse espaço de tempo para reavaliar um novo começo para o livro. De acordo com estudiosos, como o ex-membro e estudioso do livro de Mórmon, Brent Metcalfe, Joseph Smith continuou o processo de tradução de onde tinha parado e manteve o texto substituto das 116 páginas perdidas até depois de concluir o livro de Mórmon. Depois de perder as 116 páginas, Joseph criou um texto substituto conhecido como Placas Menores, mas ele só escreveu esse texto após ter terminado o restante do livro de Mórmon. Isso permitiu que ele escrevesse o início do livro, já sabendo como ele terminaria. Ao escrever as Placas Menores, por último, ele já conhecia toda a história e o final do livro, o que lhe deu a vantagem de alinhar o começo com o fim. Isso permitiu que os primeiros personagens do livro fizessem profecias mais precisas sobre o desenrolar da história. Brent Metcalfe apontou problemas que surgem quando Joseph escreveu os livros das Placas Menores, depois de completar o restante do livro de Mórmon. Uma evidência disso é a mudança no uso das frases therefore e wherefore, sinônimos da palavra portanto, em português. Em seu livro, Metcalfe faz a seguinte análise, conforme a seguinte tabela. Como você pode ver acima, o autor do livro de Mórmon usa quase exclusivamente a frase therefore nos capítulos que vão de Mosias a Éter, mas em Éter, o uso de therefore é substituído por wherefore. Essa mudança continua até o final do livro de Mórmon e volta nos livros iniciais, escritos após o término das Placas Menores. Isso indica que o autor alterou seu estilo de escrita, e essa mudança aparece tanto no livro de Mórmon quanto nas revelações ditadas, na mesma época, simultaneamente, em Doutrina e Convênios. Isso é uma pista que sugere que Joseph é o autor do texto. A mudança de therefore para wherefore, simultaneamente em Doutrina e Convênios, mostra que essa alteração não estava nas placas de ouro, mas sim no estilo de fala bíblico de Joseph Smith. Sei que essas passagens são longas que estou citando, mas é crucial para entender como Joseph Smith estava implementando ideias nos primeiros autores do livro de Mórmon, que só foram desenvolvidas mais tarde no livro. Isso também ocorre com a visita de Jesus Cristo às Américas. Metcalfe continua dizendo: a data do nascimento de Jesus não é a única predição desconhecida pelos profetas na parte intermediária do livro de Mórmon. Edwin J. Firmage aponta as profecias nefitas sobre o aparecimento de Cristo nas Américas como outro exemplo deste fenômeno, com uma especificidade sem precedentes na literatura antiga. Neff conta como foi arrebatado por uma visão panorâmica da vida de Jesus. Neff vê os cataclismos naturais imediatamente anteriores à vinda do Cristo ressuscitado à América. Ele vê a visita de Jesus aos sobreviventes e sua seleção de 12 discípulos. Na parte inicial da história resumida de Mórmon, as profecias sobre a vinda de Jesus nada dizem sobre o advento de sua ressurreição nas Américas. Benjamin, Abinadi, ambos almas,
todos os quais conhecem detalhes minuciosos da vida de Jesus. Nunca mencionam que um Cristo glorificado aparecerá aos leítas, somente em Alma 16:20, e isso é claramente declarado. Muitas pessoas perguntaram sobre o lugar para onde o Filho de Deus deveria vir, e foram ensinados que ele lhes apareceria depois de sua ressurreição. A incerteza do povo que o próprio Alma compartilha implica que nada havia sido ensinado sobre a promessa de que Cristo visitaria a América. Uma promessa que Nefe descreveu anteriormente em detalhes, quando, pela primeira vez no resumo de Mórmon, os sacerdotes ensinam aos nefitas que ele lhes apareceria após sua ressurreição, sem qualquer referência à prodigiosa visão de Nefe. O povo ouviu com grande alegria, aparentemente reconhecendo a novidade da ideia. Todas essas passagens são impressões digitais deixadas pelo autor do livro de Mórmon. Quando você conhece a ordem que o livro de Mórmon foi ditado, tudo faz sentido. Mas ao ler o livro de Mórmon na ordem publicada, você percebe que os primeiros livros parecem saber o final do livro de Mórmon antes dos livros intermediários. Isso é extremamente importante para avaliar a autenticidade do livro de Mórmon, pois esses problemas são simplesmente irreconciliáveis com as alegações de que ele é um texto antigo. O livro de Bram Metcalfe sobre a prioridade mosiana na cronologia do ditado do livro de Mórmon tem muitas análises sobre a forma de produção do livro. Ele aborda essas questões com mais detalhes, além de outros problemas que surgem quando Joseph Smith escreve os livros das placas menores, depois de terminar o resto do livro de Mórmon. Entre essas questões estão uma mudança do batismo penitente para o batismo cristocêntrico, denominacionalismo e escatologia no uso de igreja e igrejas, Malaquias entre os nefitas e o uso do Messias e de Cristo no livro de Mórmon. Todas essas questões são importantes para entender não apenas a ordem em que o livro de Mórmon foi escrito, mas também que Joseph Smith foi o autor, sabendo o final do livro quando escreveu o início. Um elemento importante na história das 116 páginas perdidas é que Deus preparou uma maneira de contornar esse problema, sabendo que Martin Harris acabaria perdendo o manuscrito. Do manual Vem e Segue-me, da igreja diz: com mais de 2.400 anos de antecedência, o Senhor preparou-se para compensar as páginas perdidas do livro de Mórmon, em 1 Nefe 9. A história real das placas menores é muito mais complicada do que isso e, de fato, contradiz essa afirmação do manual Vem e Segue-me, da igreja. De acordo com Metcalfe, Joseph Smith teria retomado seu ditado no que atualmente são os capítulos iniciais de Mosias. Parte desse material antigo teria sido o término dos manuscritos das 116 páginas, mas não perdido. Para experimentar o livro de Mórmon na mesma ordem que Smith o ditou, devemos começar nossa leitura aqui. O primeiro capítulo de Mosias menciona dois conjuntos de placas no versículo 16. As placas de latão, trazidas de Jerusalém, contendo muitos escritos do Antigo Testamento, e as placas de Nefe. Observe que apenas um conjunto de placas de Nefe é mencionado aqui, sem quaisquer qualificadores como grande ou pequeno. O rei Benjamim, em Alma 37, de 2 a 3, instrui seus filhos a lerem ambos, observando que as placas de Nefe contêm os registros e os ditos de nossos pais desde o momento em que deixaram Jerusalém até agora. Ou seja, as placas de Nefe são um relato em primeira pessoa de várias gerações que foi transmitido por centenas de anos. O versículo 8 do capítulo 1 de Mosias também oferece uma pista de que estamos lendo uma redação em vez do texto bruto das próprias placas de Nefe, dizendo: muito mais coisas o rei Benjamim ensinou a seus filhos, que não estão escritas neste livro. A revelação de maio de 1829, em Doutrina e Convênios 10, também faz referência ao fato de que o relato, até agora, é uma redação das placas de Nefe. Um relato das coisas que você escreveu, que saíram de suas mãos, está gravado nas placas de Nefe. Sim, e você se lembra que foi dito, nesses escritos, que um relato mais específico foi feito sobre essas coisas nas placas de Nefe. Embora o nome e a natureza do redator só sejam descritos muito mais tarde, nos referiremos ao registro redigido daqui em diante como as placas de Mórmon, tendo em mente que elas são até agora descritas como uma redação de um conjunto singular de placas conhecidas como placas de Nefe. A ideia de passar as placas de Nefe de geração em geração e acrescentar novas informações a elas é repetida ao longo de todo o volume. No entanto, os Mormons modernos geralmente descrevem não uma, mas duas placas de Nefe separadas, além das placas de Mórmon. A breve explicação sobre o livro de Mórmon, incluída no início do livro de Mórmon, faz essa distinção, mas é notável que desde o livro de Mosias até o livro de Moroni, não há uma única menção a um segundo conjunto de placas de Nefe. Elas são sempre referidas como um único volume. Isto é muito importante porque segue a ordem de ditado do livro de Mórmon, ou seja, não há menção às plaquinhas, até chegarmos ao texto substitutivo
das 116 páginas. Isso mostra que Joseph Smith ainda esperava que as 116 páginas pudessem ser recuperadas, o que ainda não havia decidido como substituiria o texto até ser forçado a decidir. Você pode até ver na revelação que Joseph Smith afirmou que as placas menores não foram reveladas por Deus, como os membros são ensinados hoje. Por exemplo, vários manuais SUD afirmam erroneamente que Doutrina e Convênios 10 se refere às placas menores. O Senhor ordenou que Joseph Smith não traduzisse novamente a parte das placas da qual as 116 páginas foram traduzidas. Em vez disso, o Senhor ordenou ao profeta que traduzisse o registro contido nas placas menores de Nefe. Outro manual declara: o profeta foi ordenado a traduzir as placas menores para substituir as 116 páginas perdidas, conforme Doutrina e Convênios 10, 43 a 45. Esse equívoco é frequentemente propagado por estudiosos fiéis e também por apologistas, mas Doutrina e Convênios nunca descreve as placas menores. Doutrina e Convênios refere-se a apenas dois conjuntos de placas, as placas de Nefe e sua redação, as placas de Mórmon. Observe cuidadosamente o que Smith é instruído a fazer. E agora, em verdade, eu te digo que um relato daquelas coisas que escreveste e que saíram de tuas mãos está gravado nas placas de Nefe. Sim, lembra-te de que naqueles escritos se mencionava que um relato mais minucioso dessas coisas fora feito nas placas de Nefe. E agora, porque o relato que está gravado nas placas de Nefe é mais minucioso quanto às coisas que, segundo minha sabedoria, eu levaria ao conhecimento do povo neste relato. Traduzirás, portanto, o que está gravado nas placas de Nefe, até chegares ao reinado do rei Benjamim, ou até a parte que traduziste, que está contigo. E eis que a publicarás como registro de Nefe, e assim confundirei os que alteraram minhas palavras. Não permitirei que eles destruam minha obra. Sim, mostrar-lhes-ei que minha sabedoria é maior do que a astúcia do diabo. O 44 diz algo interessante. Eis que eles têm somente uma parte, ou seja, um resumo do relato de Nefe. Eis que há muitas coisas gravadas nas placas de Nefe, que lançam maior luz sobre meu evangelho. Portanto, segundo minha sabedoria, deves traduzir essa primeira parte das gravações de Nefe e incluí-la nesta obra. Joseph Smith não é informado sobre um segundo e redundante conjunto de placas de Nefe. Ele é instruído a traduzir as placas originais de Nefe. Isso fica claro por alguns motivos. Smith é instruído a traduzir as placas de Nefe até o reinado do rei Benjamim, ou até chegar ao que já traduziu. As instruções sobre onde terminar sua tradução implicam que o registro vai além do reinado de Benjamim. Mais tarde, a revelação refere-se a esta seção como a primeira parte das gravuras de Nefe, enfatizando novamente que esta é apenas uma parte das placas de Nefe. As placas menores terminam no reinado do rei Benjamim e são reproduzidas em sua totalidade no moderno livro de Mórmon. Portanto, isso não pode estar se referindo às placas menores. A revelação em Doutrina e Convênios 10, na verdade, faz mais sentido quando não se impõe a ideia das placas pequenas, como é ensinado pela igreja hoje. O que Joseph Smith está dizendo é que o livro de Mórmon é um resumo das placas de Nefe e que Deus agora pode fazer com que Joseph Smith traduza diretamente das placas de Nefe para substituir o texto. Em outras palavras, o texto substituto teria mais material e não menos. Outro exemplo contemporâneo é encontrado na página de título do livro de Mórmon. Smith afirmou que a página de título foi traduzida da última folha das placas de ouro, representando a palavra final de Moroni. Contudo, sabemos que a página de título foi ditada, o mais tardar, nos primeiros dias de junho de 1829, antes da conclusão do processo de transcrição, para a inclusão no pedido de direitos autorais do livro de Mórmon. A página de título menciona apenas o singular, placas de Nefe, que é descrita ali, mais uma vez, como a fonte do resumo de Mórmon. Também menciona o resumo do livro de Éter, mas não as placas menores. A ideia de um segundo conjunto menor de placas não aparece até primeiro Nefe, que vem depois de Mosias por meio de Moroni, na ordem ditada. Lá, Nefe descreve seu registro como um resumo do registro de seu pai. Mais tarde, Nefe descreve esse novo registro como não as placas nas quais faço um relato completo da história de meu povo. Ele prossegue dizendo que, ao volume maior e mais completo, ele deu o nome de Nefe. Portanto, são chamadas de placas de Nefe. Esta também é a primeira vez que ele descreve as placas maiores como sendo mais seculares em comparação com as placas menores. Ele não dá um nome às placas menores aqui, reforçando que as placas de Nefe não são as placas menores. A natureza secular versus espiritual das placas é repetida em 1 Nefe 19. Ali, Nefe reitera a expectativa de que essas placas sejam transmitidas de geração em geração. Ele também menciona que as placas menores podem ter outros propósitos sábios, cujos propósitos são conhecidos pelo Senhor.
uma sugestão tímida de que essas placas foram preparadas especificamente para dar conta do futuro manuscrito perdido de 116 páginas. Esse ponto é fundamental porque não apenas as placas menores não são desenvolvidas até o texto de substituição, o que nos mostra que os profetas posteriores não sabiam de sua existência, mas também porque Joseph Smith está escrevendo as placas menores no texto. O segundo conjunto de placas é inicialmente referido como placas menores, em Jacó 1:1, sem ser descrito como as placas de Nef, ou as placas menores de Nef. Na verdade, o primeiro e único nome próprio dado a elas é placas de Jacó, e é provável que isso tenha sido um erro destinado a ser livro de Jacó, pois a descrição menciona especificamente a confecção física das placas. Em contraste com a singularidade das placas de Nef, mencionadas de Mosias a Moroni, às vezes junto com as placas de latão, mas nunca com as placas menores. As placas maiores e menores são frequentemente diferenciadas de 1º Nef até Palavras de Mórmon. Este padrão é seguido por vários autores, incluindo Nef, Jacó, Jarom, Abinadom e Mórmon. Quando o texto é lido na ordem de prioridade de Mosias, fica claro que as placas menores foram uma adição posterior na criação do texto. O motivo mais evidente para Smith introduzir as placas menores, em vez de seguir seu plano divinamente revelado de traduzir as placas de Nef, é o tempo. As 116 páginas representavam um resumo das placas de Nef. Ao prometer o material original, em vez do resumo, Smith inadvertidamente se comprometeu a produzir um manuscrito maior e mais abrangente do que o original. Um segundo volume menor seria uma alternativa muito atraente. Esta teoria explica elegantemente a ênfase do Livro de Mórmon na diferença de tamanho entre os dois conjuntos de placas, uma menor e outra maior. Também pode explicar a suposta diferença de conteúdo, como mencionado anteriormente. As placas menores se autodescrevem como menos interessadas em história e mais interessadas em assuntos espirituais. Esta descrição tem intrigado os leitores do Livro de Mórmon, que frequentemente observam que ambas as seções do Livro de Mórmon são uma mistura de história e discurso teológico. A suposta diferença de tom é difícil de detectar. No entanto, esta explicação permite a Smith abranger centenas de anos de história, desde que a história da origem dos nefitas e lamanitas seja devidamente explicada. Esta é uma parte crucial da história, pois revela que Joseph Smith estava intencionalmente mantendo vago o texto substituto das 116 páginas perdidas, para evitar comparações diretas com o texto original, enquanto ainda enfrentava a ameaça de Lucy Harris, ou de outra pessoa, possuindo o manuscrito original. Isso nos leva a discutir o conteúdo real do texto substituto das 116 páginas. O problema da capacidade de Joseph Smith em retraduzir as 116 páginas perdidas do livro é crucial para sua credibilidade. A situação piora ao analisarmos o texto substituto e percebermos o quanto Smith foi cuidadoso para evitar fornecer qualquer detalhe específico para que não entrasse em contradição em relação às páginas originais perdidas, que cobriam cerca de 400 anos da história dos nefitas e lamanitas. Smith fez questão de indicar no Livro de Mórmon que as placas menores não foram feitas para conter muitos detalhes históricos. O Jacó, capítulo 1, informa que deveria escrever nestas placas algumas das coisas que considero mais preciosas, que não deveria tocar, a menos que fosse levianamente, a respeito da história deste povo, que é chamado de povo de Nef. Ele disse que a história de seu povo deveria ser gravada em suas outras placas. Isso parece estranho para um registro de seu tempo, mas faz sentido quando percebemos o objetivo de Joseph, que era explicar por que as histórias não coincidem entre o que foi originalmente perdido e o que ele está substituindo. Os Tanners, em um artigo chamado Um Buraco Negro, no Livro de Mórmon, fizeram a seguinte consideração: apenas 11 nomes são dados aos nefitas ou lamanitas no primeiro livro de Nef. Até onde sabemos, nenhum nome novo é dado a nenhuma dessas pessoas no segundo livro de Nef. Isso é especialmente estranho à luz do fato de que vários personagens do Antigo Testamento são mencionados pelo nome. Por exemplo, Nef menciona Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Adão, Eva, Zedequias, Jeremias, Isaías, José. Além disso, ele até fala profeticamente de Jesus cerca de 600 anos antes de seu nascimento e afirma que sabia que o nome do apóstolo do Cordeiro era João. Embora Nef pudesse ver um futuro distante e dar nomes de pessoas que viveriam na época do Novo Testamento, ele parecia não ter percebido os nomes da maioria das pessoas com quem vivia. Por exemplo, ele não mencionou os nomes dos filhos de seus irmãos. As Escrituras diz: meu pai chamou os filhos de Lamã, seus filhos e suas filhas, e disse-lhes: eis que meus filhos e minhas filhas do meu primogênito, depois que meu pai terminou de falar, fez trazer filhos e as filhas de Lemuel à sua presença. Falou-lhes dizendo: eis que meus filhos e minhas filhas, que são os filhos e as filhas do meu segundo filho,
Os filhos de Ismael também pareciam não ter nomes. Ele se refere: Lamã e Lemuel e os 2 filhos de Ismael e suas famílias rebelaram-se contra nós, sim, contra mim, Nefe e Sam e seu pai Ismael, e sua esposa e suas outras 3 filhas. Parece que Nefe está quase lutando para não dar nomes. Uma das filhas de Ismael, sim, e também sua mãe, e um dos filhos de Ismael implorou a meus irmãos, a tal ponto que abrandaram o coração. Joseph evita revelar os nomes de parentes, provavelmente porque não conseguia se lembrar deles e sabia que poderiam ser facilmente expostos. Por isso ele preferiu utilizar meus irmãos, seus filhos e suas filhas e por aí vai. Nefe se casou com uma das filhas de Ismael, mas seu nome nunca é mencionado. O registro diz: eu, Nefe, tomei uma das filhas de Ismael por esposa, e também meus irmãos tomaram uma das filhas de Ismael por esposa, e também Zorã tomou por esposa a filha mais velha de Ismael. Além disso, Nefe não nomeia seus próprios filhos. Em 1 Nefe 18:19 diz: os filhos de seus irmãos ou os filhos de Ismael. Isso só faz sentido quando consideramos o contexto de Joseph Smith tentando preencher o material que foi perdido e evitando contradizer o que já havia produzido nas 116 páginas originais. Obtemos, então, apenas 2 novos nomes no livro de Jacó, Xerém e Enos, e mais 2 novos nomes no livro de Jarom, Jarom e Omni. Jarom afirma que 238 anos se passaram, o que significa que o livro de Mórmon menciona apenas 4 novos nomes em quase 230 anos de história. Os primeiros 11 nomes são dos anos iniciais e os nomes do Velho Testamento e do Novo Testamento são nomes que ele já estava familiarizado e não confundiria. Joseph é vago até mesmo com os nomes dos reis. Em Jacó 1:9 diz: ora, Nefe começou a envelhecer e viu que logo morreria. Portanto, ungiu um homem para ser rei e governador de seu povo, de acordo com os governos dos reis. Mais adiante no capítulo, Jacó diz que o povo de Nefe, sob o reinado do segundo rei, começou a endurecer o coração. Novos nomes de reis só são mencionados depois das 116 páginas, quando Joseph começa a nomear reis como Mosias e Benjamim. A dificuldade de Joseph com os nomes passa a ser percebido na primeira versão do livro de Mórmon, onde Joseph troca o nome do rei Mosias e registra Benjamim em Mosias 21:28. Nessa parte da história, Benjamim já havia falecido e passou despercebido não só pelo autor do livro, mas pela pedra de Joseph também, algo que foi corrigido em versões posteriores do livro. Nas 116 páginas perdidas, as datas também são vagas para evitar contradições com o material que Lucy Harris poderia ainda possuir. A precisão nas datas aparece posteriormente no livro de Mórmon, e aconteceu que Mosias morreu também, no 33º ano de seu reinado, tendo 63 anos de idade, totalizando 509 anos desde a época em que Leí saiu de Jerusalém, conforme Mosias 29:46. Mas nas 116 páginas perdidas, tudo é intencionalmente vago, ou melhor, nas pequenas placas, que diz: meu pai, Leí, envelheceu e foi enterrado, conforme 2 Nefe 4:12. O mesmo ocorre com as direções locais. Do artigo dos Tanners diz: é muito interessante notar que Nefe nunca se refere ao lugar onde ele e seu povo moram como uma cidade, e ele não nomeia nem mesmo uma cidade nefita ou lamanita. Nefe fala da cidade de Jerusalém 6 vezes e menciona a cidade de Nazaré 2 vezes, mas depois que ele chega ao Novo Mundo, ele fica completamente calado sobre os nomes das cidades. Na verdade, nenhum dos outros escritores que seguiram Nefe durante o período das 116 páginas menciona o nome de qualquer cidade. Mosias, capítulo 7, versículo 1, é o primeiro lugar onde encontramos o nome de uma cidade. O rei Mosias estava desejoso de saber a respeito do povo que havia subido para morar na terra de Leí-Nefe, ou na cidade de Leí-Nefe. Existem outras questões envolvendo guerras não registradas, material de preenchimento e uso extensivo de grandes seções de Isaías. 13 capítulos em 2 Nefe, da Bíblia King James, em vez de fornecer informações históricas reais sobre as pessoas sobre as quais as placas foram escritas, entre outros. É altamente recomendável que qualquer pessoa interessada leia o artigo dos Tanners para obter uma visão mais abrangente de como Joseph Smith reescreveu as 116 páginas de forma vaga para evitar que sua autenticidade fosse provada falsa, especialmente se Lucy Harris realmente mantivesse o manuscrito original. A conclusão do estudo das 116 páginas reescritas do livro de Mórmon, considerando o contexto das dificuldades enfrentadas por Joseph Smith, revela uma visão clara sobre o que estava acontecendo. Joseph Smith, ao reescrever o texto, mostra suas impressões digitais no livro de Mórmon, evidenciando sua cautela no texto de substituição em contraste com a especificidade do restante do livro. A perda das 116 páginas ofereceu a Smith 2 oportunidades únicas para provar sua condição de profeta.
ele poderia ter usado sua pedra de vidente para localizar as páginas perdidas ou reproduzi-las exatamente, comprovando assim sua habilidade de traduzir registros antigos de maneira divina. No entanto, em vez de tentar qualquer uma dessas opções, Smith alegou uma revelação que o orientou a usar um segundo conjunto de placas que, coincidentemente, seguiam a mesma linha do tempo das páginas perdidas. Em Doutrina e Convênios 10, onde essa revelação é descrita, mostra Smith pensando em como concluir o processo e adaptando a narrativa da tradução para incluir essas novas placas. A revelação de Doutrina e Convênios 10 afirma que pessoas ímpias alterariam as 116 páginas, um argumento problemático, pois seria fácil identificar qualquer falsificação. Isso mostra que Smith estava ciente do risco de ser desmascarado se tentasse reproduzir o texto original. A declaração que ele publicaria o registro de Neff para confundir aqueles que alteraram suas palavras sugere uma profunda insegurança de Smith em substituir o texto, temendo ser imediatamente exposto como uma fraude. Porém, o próprio livro de Abraão foi uma exposição sobre seu poder. Isso demonstra que Joseph Smith utilizou a narrativa das placas menores para evitar inconsistências com as 116 páginas perdidas, mantendo o texto substituto vago para proteger-se de possíveis exposições e contradições em uma futura comparação com as páginas que se perderam. Bem, nos vemos no próximo vídeo.